Um, dois, três e já. Vamos resolver aqui uma questãozinha que envolve frações num probleminha bem simples. Então, vamos ler. Uma pessoa emprestou 5/6 da quantia que possuía a um amigo. A outro amigo emprestou 1/9. Ele não disse se esses 5/6 e esse 1/9 aqui são frações do mesmo total, então a gente subentende que sim. Ele emprestou 5/6 da quantia que possuía a um amigo e depois emprestou 1/9 da quantia que possuía a outro amigo. Com que fração da quantia que ele tinha ele ficou, né? Com que fração ela ficou da quantia que possuía? Como a questão só envolve a fração, ela não está perguntando um valor absoluto em reais ou em dólares, o que quer que seja, eu posso considerar nessa questão, para ficar mais fácil, deixa eu aumentar aqui para você, eu posso considerar como se o total fosse igual a 1 inteiro. Eu poderia chamar o total de x, de 100, de um valor arbitrário qualquer. Mas para trabalhar com fração, o mais prático é chamar o total de 1 inteiro mesmo. Então, ele tem 1 inteiro no início e vai gastar 5/6 desse 1 inteiro. É como se fosse 5/6 de 1, que eu não preciso colocar. E depois ele vai gastar 1/9 desse 1 inteiro. Então, no final das contas, eu preciso saber quanto é 1 menos 5/6 menos 1/9. E aí, para isso, é uma continha de subtração de frações. Para subtrair frações, a gente deve primeiro escrever. Isso serve para subtrair ou para adicionar frações. A gente deve primeiro escrevê-las todas com o mesmo denominador. E aí, para isso, ele vai ser um múltiplo desses três denominadores. Normalmente, a gente pega o menor múltiplo comum, que é o MMC. O MMC de 6 e 9 é 18. Mas se você não souber que é 18, você pode calcular o MMC pelo método tradicional mesmo, de você decompor em fatores primos, mas até que todos os quocientes sejam iguais a 1. Então, 6 por 2 dá 3, e 9 dividido por 2 não dá, então repete 9. 6 dividido por 3 e 9 agora não são divisíveis por 2, mas são por 3. Aqui dá 1 e 3, e aqui 3, 1 e 1. Tá? E aí, multiplicando 2 vezes 3 vezes 3 dá 18. Então, ficamos aqui com, vê, 18 dividido por 1 dá 18, que vezes 1 dá 18. Agora, 18 dividido por 6 dá 3, e 3 vezes 5 dá 15. Então, vai ficar menos 15. E, por último, 18 dividido por 9 dá 2. 2 vezes 1 dá 2, então menos 2. Isso, na verdade, é como se eu estivesse fazendo assim. 18 dezoitoavos, que é 1 inteiro, menos 15 dezoitoavos, que se eu simplificar por 3 dá 5/6. Se eu simplificar em cima e embaixo por 3. E aqui são 2 dezoitoavos, que se eu simplificar por 2 dá 1/9. Então, eu apenas peguei essas três frações e reescrevi com o denominador 18, todas com o mesmo denominador. E aí vai ficar como 18 menos 15 dá 3, 3 menos 2 dá 1. Então, 1 dezoitoavos é a resposta. Essa é a fração da quantia que ele possuía, com a qual ele ficou. Se você fosse chutar um valor, tá, para não ter que trabalhar imediatamente com frações, o ideal seria que você chutasse um valor que fosse divisível por 6 e por 9, sabe? Que aí você poderia facilitar a sua vida muito melhor do que colocar 100. E aí, para ser divisível por 6 e por 9, o mínimo é ser 18. Então, você poderia supor que o seu total é 18. Isso aqui é outro modo. E aí, você ia fazer 5/6 de 18. Seria o que ela emprestou ao primeiro amigo. 5/6 de 18. 18 por 6 dá 3. 3 vezes 5 dá 15. Depois você ia calcular 1/9 de 18, que ia dar 2.
Então, ao todo ela emprestou 17. Como ela tinha 18, 18 menos 17 dá 1. Então, ela ficou com 1, ou R$ 1, ou o que quer que você queira. Só que você não pode dar 1 como resposta, porque esse 1 não é a fração do quanto ela tinha. Se o que ela tinha era 18, a fração do quanto ela tinha é 1 sobre 18, que bate a mesma resposta, mas a minha sugestão é que você se acostume a lidar com frações. Deixe de fugir, tá bom? Um abraço e bons estudos.